Olá, pessoal. Dando continuação ao nosso estudo do cálculo diferencial integral, a gente continua nos exercícios 2.4, a questão 1, item B, né? Pede para dar o domínio da função e esboçar o grafo da função soma e função quociente. Então, a função soma, vamos somar, f mais g, x, por definição, é a f, que é x, mais a função g, que é 1 sobre raiz de x. O domínio dessa função, domínio de f mais g, é o conjunto de todos os números reais que estão na interseção de f, com a interseção do domínio de f e com o domínio de g. O domínio de f é todos os reais. O domínio de g é todos os reais, tal que o denominador ele é diferente de zero. Além disso, como o x está dentro de uma raiz, a gente tem que o x tem que ser maior ou igual do que zero. Então, x maior ou igual do que zero e x diferente de zero, a gente tem x maior do que zero. Só para ficar claro, 1 sobre x dentro da raiz. O que acontece? Como o x está dentro da raiz, isso implica que o x ele é maior ou igual do que zero. Como o x, 1 sobre x, está no denominador, isso implica que raiz de x é diferente de zero. Aí você junta essas duas coisas aqui, ó. X é maior ou igual do que zero e, ao mesmo tempo, raiz de x é diferente de zero. Para raiz de x ser diferente de zero, x tem que ser diferente de zero. Então, x maior ou igual do que zero e x diferente de zero, isso aqui implica que o x é maior do que zero. Então, domínio da g, domínio da f é os reais, e o domínio da g é o conjunto de todos os elementos que é maior ou igual do que zero. Vou colocar assim, ó. É de zero a mais infinito. Certo? É uma maneira de representar. Dessa forma, a gente tem que o domínio da soma é exatamente a interseção. Domínio da f, interseção com o domínio da g. Que, como o domínio da f é os reais, isso aqui dá exatamente o domínio da g. Né? Isso acontece que o domínio da g é um subconjunto do domínio da f, que é os reais. Aí o domínio da f mais g é igual a quem? De zero a mais infinito. Então, vou colocar assim, ó, conjunto de todos os números reais, tal que x é maior do que zero. Certo? Pode ser representado dessa forma, dessa, ou pode ser representado como r mais menos o zero. Mas acho que aqui é melhor. Né? Seria r mais menos o zero. Asterisco menos o zero. Vamos fazer o quociente, né? O quociente de g por f, para a gente fazer logo o domínio. Para a gente fazer o gráfico. G por f. O quociente de g por f de x é a função g, 1 sobre raiz de x, dividido pela função f, que é o próprio x. Aí a gente conserva o primeiro, 1 sobre raiz de x, e multiplica pelo inverso do segundo, 1 sobre x. Então, isso aqui vai dar 1 sobre x raiz de x. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função é o domínio da função g por f é a interseção de f com a interseção de g, né? A interseção dos domínios, com g de x, na verdade f, né? Que ficou no denominador, f de x diferente de zero. Só que a interseção, como a gente viu, é x real, tal que x é maior do que zero. X sendo maior do que zero, x, que é o denominador, f de x diferente de zero, o x já é diferente de zero, né? Que f de x é igual a x. Então, isso aqui, ó, já engloba essa condição. Então, o domínio
é x real, tal que x é maior do que zero. Ou seja, o domínio do quociente é o mesmo domínio da soma, certo? Então vamos fazer o gráfico, né? Primeiro o gráfico da soma. H de x é igual a x mais 1 sobre a raiz de x. Como a gente viu na aula passada, a gente fez o gráfico de x menos 1 sobre x. Deu alguma coisa parecida com esse gráfico aqui. Então, esse daqui vai dar alguma coisa parecida com esse gráfico aqui. A diferença é que esse gráfico aqui, a gente tem um quociente positivo, logo não vai pegar a parte negativa, que o domínio da função não pega os negativos no domínio, né? Então, no eixo x não vai ter o lado esquerdo, que a gente não vai atribuir menos 1, menos 3, menos 4, apenas os números positivos, que o domínio dessa função é apenas positivo. E também vai ter alguma coisa curvado com assíntotas, porque trata-se de um quociente. Sempre que a gente tiver um quociente, a gente tem assíntotas. Fazendo aí o eixo x e o eixo y, a gente atribui pontos. Primeira coisa é saber quem é a síntese, qual é a reta em que ela não pode tocar. É a reta x igual a zero. X igual a zero é exatamente o eixo y. Então, o gráfico dessa função não vai tocar o eixo y. Então, vai ser alguma coisa assim, ó, para cá ou para cá. Né? Por que não pode ser desse lado? Porque desse lado aqui não está definida a função. A função é definida apenas para x positivo. Então, sendo definida apenas para x positivo, a gente atribui os valores de x positivo. X igual a 1 vai ficar o quê? 1 mais 1 sobre 1, 2, né? Então, quando x for igual a 1, a gente vai ter 2 aqui, ó. Ter 2, certo? Aí, x for igual a 2. Aí vai ficar, vou fazer a conta aqui, ó. H de 2 é igual a 2 mais 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 dá aproximadamente 0,7, então fica 2,7. Então, quando x for igual a 2, aí fica 2,7, mais ou menos aqui, ó. Eu fiz esse gráfico pequeno, mais ou menos aqui. Aí, quando deixa eu agitar esse gráfico. Pronto, agora ficou maior. Aí, quando x for igual a 2, a gente vai ter esse ponto aí. Aí, quando x for igual a 3, vai ter h de 3 igual, né? Eita, ficou lá em cima. H de 3 igual a 3 mais 1 sobre raiz de 3. Aí você vai na calculadora e olha que é 1 sobre raiz de 3. Dá 0,58. Então vai estar a raiz é 3,58. Então 1, 2, 3. Aí 4, né? 5, 4, 5, né? 1, 2, 3. Aí 3,58, mais ou menos aqui, ó. Ponto 3, aí se dá mais ou menos aqui. Vai dar quase uma reta. Aí, H de 4. 4 mais 1 sobre raiz de 4. Ah, a raiz de 4 a gente conhece. É 2, né? Então, vai dar 4 mais 1 meio. Então, quando for 4, 1, 2, 3, 4. Vai dar 1, 2, 3, 4, mais 1 meio, né? Aí, quando for 5, vai dar 5 mais raiz de 5. Quando for 5, aí dá 5 mais raiz de 5. Uma coisa aqui, assim, ó. Então, vai ficar uma curva assim. Eita. Vai ficar uma curva assim, ó. Pra cá. E nesse intervalo aqui, como é que fica? Vamos fazer nesse intervalo agora. Entre 0 e 1. Entre 0 e 1, a gente pega. 1 já foi, né? Então vamos pegar 1 meio. H de 1 meio dá 1 meio mais 1 sobre raiz de 1 meio. Né? Vou racionalizar isso aqui só para ficar melhor. Ó.
x mais um sobre raiz de x, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por raiz de x, né? Aí fica raiz de x, não sei se melhora ou piora, e abaixo fica x. Aí ficaria raiz de 1/2, né? Dividido por 1/2. Não, não fica melhor não. Vamos usar outra mesmo. Melhor não. Mas vale a pena tentar, né? Então é 1/raiz de 1/2. Só que a raiz de 1/2, raiz de 1 é 1, aí fica 1/2, mais 1 sobre raiz de 2, certo? Aí quando a gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso, é que fica exatamente raiz de 2, não é isso? Então fica 1/2 mais raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41. Aí 1,41 mais 1/2 dá quase 2. Dá quase 2. Então vai subir, né? Quando a gente for 1/2 aqui, aí subir um pouquinho aqui, ó. Tipo aqui assim, ó. Quando for 1/2. Aí quando for, vou pegar logo um quarto, h de 1/4. Quando o x for 1/4, 1/4, aí vai ficar 1/4 mais 1/raiz de 1/4. Aí quando a gente fizer a mesma conta análoga que a gente fez aqui com o meio, aí vai ficar raiz de 4. Só que raiz de 4 é 2, então fica 2 aqui, ó. 2 mais 1/4, 2,25, né? Então 2,25 exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Aí quando for, vamos dizer, 1/8 no meio aqui, bem miudinho. 1/8, h de 1/8 vai ficar igual a quê? Igual a 1/8 mais, quando a gente fizer a conta todinha, análoga ao que foi feito anterior, vai ficar a raiz de 8 aqui. Raiz de 8 é o quê? 2 raiz de 2. Dá aproximadamente 2,8. Então 2,8 mais 1/8, 2,8 mais 1/8 dá quase 3. Então dá quase aqui, ó, assim, ó. Então esse gráfico ele vai vir assim e vai subir. Agora que esse gráfico ele se aproxima cada vez mais da reta, porque eu não consigo fazer dessa forma, né? Ele foi assim, aí fica horrível. Ele vem e se aproxima cada vez mais da reta. Alguma coisa desse tipo, né? O gráfico do quociente vai ser parecido. G sobre F é 1/x raiz de x, né? Então a nossa H agora vai ser 1/x raiz de x. Vai ser bem parecido porque a gente tem uma função parecida. Ó, vamos lá, usando a mesma ideia. Quando o x for zero, a gente tem a síntese vertical, que é exatamente o eixo y. Quando o x, a gente só pode pegar x positivo, que é o domínio da função. Então, quando o x for 1, a gente tem 1/1 que dá 1. A gente tem exatamente esse ponto aqui, ó. 1 em 1. Quando o x for 2, a gente vai ter 1/2 raiz de 2. Aí tem que fazer na calculadora quanto é 1/2 raiz de 2. Dá 0,35. Quando o x for 2, a gente tem 0,35. O valor aqui, ó. Oxi, não vai ser tão parecido assim, não. Então, quando o x for 3, a gente tem 1/3 raiz de 3. Vai diminuir, né? Pela lógica, vai diminuir. À medida que você faz o x aqui aumentar, a função h vai diminuir. Então, o 3 vai estar mais próximo, aí o outro vai estar mais próximo, fazendo com que a nossa reta não, a nossa curva faça isso, né? Cada vez mais próximo do eixo x. Aí a gente faz agora, quando o x for 1/2, aqui no meio, a gente vai ter o quê? Agora tem que fazer a conta, ó. H de 1/2
é igual a quê? A 1 sobre 1/2 raiz de 1/2. Vai ficar 1 dividido por. Aí raiz de 1/2 vai ficar 1 aqui em cima, que eu vou tirar a raiz. E embaixo 2 raiz de 2. Quando eu fizer o inverso, repete o primeiro, multiplica pelo inverso, isso aqui vai dar 2 raiz de 2. Vai crescer, né? 2 raiz de 2. Você vai na calculadora e olha. Dá 2,8. Então, 2,8 lá em cima. E, né? Obviamente vai subir tocando não, encostando no eixo Y. Quando x for, vou pegar um quarto, x for um quarto, né? Dá até pra gente fazer a conta análoga, vai dar 4 raiz de 4. Mas vamos lá, fazendo a conta. 1, 1 sobre 4, vezes raiz de 1 sobre 4. Aqui de baixo eu já sei que raiz de 4 é 2, então vai ficar 1, 1 quarto, vezes 1 meio. Raiz de 1 quarto é 1 meio. Então isso dá 1, aí abaixo dá 1 sobre 2 vezes 4. Quando a gente fizer o inverso, dá 8. Então quando o x for um quarto aqui, vai subir lá para 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seria aqui em cima. Lá em cima, olha como cresce rápido. Por causa do denominador. Mais ou menos aqui. Então, essa função ela vai subir, né, assim, encostando no eixo Y e baixando no eixo X. Ok? Aí eu repito, né? Esses gráficos, a maneira correta de fazer é atribuindo ponto. Você atribui ponto, né? Não fica muito bonito, não, que os pontos às vezes não passam, mas é porque é feito à mão. Mas se feito num programa de computador, fica bem feitinho, né? Atribuindo ponto que a gente faz os gráficos. A ideia é você entender o comportamento. A ideia não é fazer aquele gráfico maravilhoso que você olha e já sabe onde cresce, onde decresce. A ideia é você entender o comportamento da função, o que que acontece. E você só entende fazendo vários e vários e várias vezes, vários e vários gráficos, né? O gráfico de função é um dos assuntos muito importantes para o cálculo diferencial integral de funções reais. Então, na próxima, a gente continua fazendo mais.